o que acontece? A semana começa no domingo, né? Isso. E domingo a gente já tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal. Todo dia tem vídeo. Então, todo domingo, o tema é a vida de um santo. Tá? Isso é uma coisa que a gente aprendeu já há muito tempo e a gente quer passar para vocês no canal. A importância do católico estudar a vida dos santos. Ler a vida dos santos. Isso é muito importante, você ler a vida, você comprar livros que contem a história dos santos. Mas livros fidedignos. Né? Por exemplo, São Francisco de Assis, que é o nosso santo assim, de maior devoção, né? Nós somos franciscanos, escreveram um monte de bobagem sobre a vida dele. Mas um monte de bobagem. A gente sabe que existem as fontes franciscanas que têm ali, né, a história correta. Então, como a gente já leu muita história de vida do santo correta e muita história de vida do santo que é balela, que é mentira, que é pintar um santo que não existe, e a gente sabe que para você, às vezes, pode ficar confuso, você compra um livro achando que aquilo ali é verdade, e não tem um filtro, não tem. A gente resolveu fazer os vídeos. E a gente conta a história mesmo do santo, história verdadeira. Claro que é uma história mais resumida, né? Um vídeo que vai ter ali entre 8 e 10 minutos, a gente vai contar a história da vida de um santo, né? Às vezes tem que resumir bastante, mas é muito interessante você acompanhar todos os domingos aqui com a gente a vida dos santos, tá? Esse quadro, quando ele começou lá atrás, ele tinha outro nome, né, Carol? Qual que era o nome do quadro? Os Santos da Semana. Os Santos ele da era Semana. Diferente, ele tinha um formato diferente. Nós falávamos de todos os santos um pouquinho, contávamos a história, o santo fulano era tal, nasceu bem tal, resumidinho, tal, né? E aí tinha um santo que a gente aprofundava e falava bastante daí sobre a vida dele. Nós fizemos 53 vídeos desses Santos da Semana, porque daí pegava a semana, né, de domingo até sábado, e aí a gente foi gravando de todos os santos. Então tem do ano todo, todos aqueles santos falando um pouquinho. Aí a gente mudou depois, né? Começamos um pouquinho, não foi bem em 2022, mas a maior parte foi 2022. Nós já temos 66 vídeos dos santos da semana, da história do santo, a vida do santo. Nós temos ali diversos santos muito conhecidos, né? Esse ano gravamos São Sebastião, São João Bosco, Santo Tomás de Aquino, Santo Expedito, Santa Mônica, Santa Catarina de Alexandria, mas também tem uns santos que não são tão conhecidos assim, que você pode achar essa história aqui no canal. São Simeão de Jerusalém. Quem foi São Simeão de Jerusalém? Né? Quer saber? Então, entra lá, assiste o vídeo. O São Simplício é o 47º Papa da Igreja. Nós contamos a história também, vários detalhes da vida desse santo. São Turíbio, já ouviu falar de São Turíbio? Ele é padroeiro do Peru, olha só. Então, tá lá também a história. Santa Rosália é padroeira de Palermo. E Santa Cristiana, agora há pouco tempo, que é uma escrava, né, a serva cristã. Então, tá lá, santos que não são tão conhecidos assim, mas que a gente conta. Tá lá, é bacana. Todo domingo, né, você pode ficar ligado, vai um vídeo novo desse quadro. Hoje eu editei um vídeo que vai ao ar em janeiro, que é a vida de São Gonçalo de Amarantes, que é conhecido como Frei Gonçalo, né? Frei Gonçalo, que é o padroeiro das encalhadas. Então é o padroeiro das encalhadas, olha que interessante. Em Portugal é muito forte esse título dele. E tem várias cidades aqui no Brasil com o nome São Gonçalo inclusive por causa aqui dele. No Rio de Janeiro, né? Vizinha ali de Niterói, enfim, São Gonçalo por causa do então santo. Fica ligado, ó. Em janeiro vai ter a história de São dele, Gonçalo. Né? Então, todo domingo você vai ver ali a história de um santo ou santa da Igreja Católica. É bom você aprender, é bom você estudar sempre a vida dos santos, né? Muito bem, aí a gente tem um quadro que... Na segunda-feira, tá? Mas aí vamos falar um pouquinho melhor sobre esse quadro, tá? Esse quadro de segunda-feira, lá no passado, lá atrás, né? Ele era ocupado pelos vlogs. Depois a gente vai falar dos vlogs, né? Mas ele era ocupado pelos vlogs, ponto. Aí a gente resolveu fazer os vlogs de uma forma diferente, de uma forma mais esporádica, quando desce na telha, e mudamos, então, o quadro de segunda-feira para mais vídeos do casal.
Mas para você poder entender isso, é necessário entender o quadro de terça. A gente vai explicar o quadro de terça daqui a pouco. Mas o que acontece? O quadro de terça, que ele tem como nome apenas um casal um tanto quanto tradicional, né? Ele era o carro-chefe e, digamos assim, era o único vídeo que a gente tinha. Lá no tempo dos cooperadores da verdade, nós já gravávamos esse vídeo. E eu lembro que tinha uma vinhetinha que nós falávamos, né? Nós somos apenas mais um casal, um tanto quanto tradicional. Era o único vídeo que a gente tinha. Então, quando a gente começou a gravar vídeos aqui em Bom Jesus, era um quadro único, que era esse de terça. E o de terça, ele é assim, temas diversos da fé católica. Vamos dizer assim, temas diversos. Então, a gente resolveu fazer na segunda também temas diversos da fé católica. Aí nós teríamos já, o vlog seria uma coisa à parte, e segunda e terça seriam temas diversos. Aí eu vou chegar nessa questão de como que ele entrou para... virou história da igreja, por enquanto. Por enquanto ele está como história da igreja. Tá? A Carol tirou som, tirou imagem, tudo para ela poder sair daqui, que ela precisou resolver um probleminha ali, daqui a pouco ela está de volta. Tá? Mas como eu estava falando, né? Essa questão do quadro de segunda-feira. Então, segunda e terça seriam vídeos diversos do casal, temas diversos, né? E a gente até começou na segunda com os temas assim diversos, e depois nós começamos a fazer a história da igreja, tá? Então nós gravamos agora o 27º vídeo da história da igreja, e é bem bacana, é bem continuado, tá? Então a história da igreja ela começa lá atrás com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com os apóstolos, e aí vai passando todas as etapas, e aí a gente vai comentando todas as heresias, né, que surgiram, e a gente já está agora nos vídeos mais recentes aí falando sobre Inquisição, Cavaleiros Templários, uma série de coisas. Então é bem bacana. Se você ainda não assistiu, é a dica que fica agora nas férias. Tem gente que está estudante, né, está de férias agora, mês de janeiro inteirinho de férias, né, vai voltar as aulas só em fevereiro, ou você está em recesso aí da sua empresa, recesso de final de ano, fazer uma maratona com essa playlist. A playlist chama-se História da Igreja. Você vai lá, você vai encontrar os 27 vídeos, e vai ter mais, tá? A gente vai gravar mais, ainda tem bastante conteúdo da história da igreja, né, para a gente passar para vocês. Então a gente começou com a história da igreja antiga, né, e depois a história da igreja medieval, enfim, né? A Carol anotou aqui algumas coisas que a gente já falou, né? Alguns pontos interessantes. Falamos sobre o Império Romano, já falamos sobre a expansão do cristianismo, sobre as heresias, né? Heresia gnóstica, ariana, iconoclasta, o nestorianismo, entre outras heresias, né? Falamos sobre os grandes santos em cada época da história da igreja, Santo Atanásio, Santo Antão e São Bento, que são os pais do monaquismo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, entre muitos outros, né? E falamos agora recentemente também sobre as invasões vikings, os templários, os cruzados, a Inquisição, que vai ao ar ainda, não foi ao ar ainda, a Inquisição, né? Já estamos elaborando os textos sobre as universidades, sobre enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, né?